Olá, meu querido, que o Senhor te abençoe poderosamente. É um prazer estar aqui mais uma vez com você para a gente falar um pouquinho, né, sobre a palavra do Senhor. E hoje nós vamos ler ali em Provérbios 9:10. A palavra do Senhor diz assim: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Então, o primeiro passo, né, para o conhecimento, para a sabedoria, é temer ao Senhor. Ou seja, é entender quem Deus é, aonde Deus está e aonde eu estou. É entender que Deus, ele não tem intenção de prejudicar a minha vida e a sua vida. Esse é o primeiro passo para você ter um relacionamento, né? Às vezes você apenas saber, um exemplo prático, às vezes você apenas saber quem é o seu pai não quer dizer que você o conheça, né? Se você não tiver um relacionamento com ele, se você não ouve o que ele diz, se você não o respeita, você há de entender, né, e de concordar comigo que esse relacionamento vai ser prejudicado. Por quê? Porque você não respeita, você não conhece e não quer, né, se dispor a conhecer o seu pai. Então, assim também é o nosso relacionamento com Deus. Deus é uma pessoa e é necessário que nós se acheguemos a Ele. A palavra do Senhor diz: achegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós. Então, querido, é interessante o que Salomão está dizendo aqui, né? Se você tem essa vontade, esse desejo de se relacionar com Deus, e a palavra de Deus, né, é uma das formas mais poderosas de nós nos relacionarmos com Deus, Salomão está dando a dica aqui para mim e para você. Quer se relacionar com Deus? Primeiro passo: reconheça que Deus está aqui e nós estamos aqui. Reconheça que Deus é o oleiro e nós somos o barro. Reconheça que Deus é criador e nós somos criatura. Esse é o primeiro passo, né? O primeiro passo para um relacionamento, qualquer esfera, seja na amizade, seja, né, no namoro, no casamento, qualquer relacionamento, e é disso que nós estamos falando, é necessário respeito. É necessário saber aonde o outro está e aonde você está. E sempre quando alguém vai falar de algo, né, a gente quer saber se a pessoa que está falando daquilo conhece, né, tem realmente credibilidade para falar o que está falando. Então a gente precisa primeiro ter essa disposição de se achegar para perto do Senhor, e você vai conhecendo o Senhor através do seu relacionamento com Deus. Você vai conhecendo o Senhor e Ele vai te dando conhecimento das coisas e compreensão das coisas. Todas as vezes que nós formos falar de algo que nós não entendemos, nós vamos falar coisas erradas. E um exemplo interessante disso é o avião, né? Você sabe o que é um avião. Você que está me vendo, você sabe o que é um avião. Você já deve ter visto um avião, né? E se você vê um avião passando, você sabe que aquilo é um avião. Mesmo que às vezes você nunca teve um contato, viu um avião de perto, né, de bem perto, ou já andou, mas você sabe que aquilo é um avião. Então muitas pessoas sabem que Deus existe. Se você perguntar para a pessoa, fala: Deus existe? Sim, Deus existe. Você crê em Deus? Creio. Mas não o conhecem a fundo, né? Eu sei o que é um avião, mas eu não o conheço a fundo. E para falar a verdade para vocês, eu não conheço o avião a fundo, então por isso eu não compreendo o avião, né? Eu sou uma das pessoas que não compreende o avião. Como que principalmente os maiores, como que um avião daquele tamanho carrega aquele tanto de pessoas, né? Então eu não tenho conhecimento, por isso eu não compreendo. Eu acho interessante essa distinção que Salomão faz aqui. Olha que interessante, ele fala: para ser sábio, primeiro é preciso temer, é o que nós falamos já. É preciso ter um relacionamento com Deus. Se você conhece a Deus, e aí sim, se você começa a conhecer a Deus, então você vai ter o quê? Compreensão. Não há como compreender algo, querido, sem conhecer. E não há como, né, você entender de algo se você não conhece. E assim é o nosso relacionamento com Deus, né? Eu não posso falar que compreendo Deus, que compreendo as coisas de Deus, se eu não o conheço.
Por isso que às vezes a gente vê pessoas falando do cristianismo, mas porque tiveram experiências ruins com pessoas que não conheciam o Senhor, que não compreendem o Senhor. Então eu te desafio, eu te chamo, querido, a ter um relacionamento com Deus. Se você tem sede disso, se você tem vontade, Bruno, eu tenho vontade de meditar na palavra, eu tenho vontade de andar com Deus, de conhecer mais, porque existem muitas pessoas sérias, querido. Em todas as áreas há pessoas sérias e há pessoas não sérias. Em todas as áreas, em todos os segmentos, há pessoas que fazem as coisas certas e há pessoas que fazem coisas erradas. Né? Por mais que você duvide, existem políticos honestos. Né? E por mais que você duvide, existem pessoas sérias que têm andado com Deus. Por toda a história da Bíblia você vai ver pessoas sérias que andaram com Deus e pessoas que não andaram. É uma escolha. Então Salomão está dizendo aqui, o primeiro passo para você andar com Deus é reconhecer que Ele é Deus. Né? E aí começa essa caminhada. E essa caminhada vai te dando o quê? Conhecimento. E esse conhecimento vai te levar ao quê? A compreensão. Então você só vai saber falar de algo quando você conhece, você compreende, você vive aquilo. Uma coisa é você ler milagres na Bíblia e conhecê-los. Outra coisa é quando os milagres começam a acontecer na sua vida. Uma coisa é você ler a palavra e ver sonhos sendo realizados na vida dessas pessoas. Outra coisa é você ver sonhos sendo realizados na sua vida. E é isso que Deus quer, realizar sonhos na sua vida. Uma coisa é você ver Deus falando com alguém na palavra. Muito bom isso, você vai ter conhecimento que Deus fala. Outra coisa é quando Deus fala com você e você tem compreensão daquilo que Ele está falando. Então, um exemplo também interessante para nós finalizarmos aqui, não adianta nada alguém falar algo para mim em inglês, porque eu não sei falar inglês. Né? Então, eu preciso saber a língua, o inglês, para mim compreender o que ele está falando. Né? Em outra linguagem, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que nós precisamos entender a linguagem de Deus para depois nós compreendê-lo. Então Deus fala a nossa linguagem para que nós possamos compreender, mas muitas vezes nós não estamos com os nossos ouvidos voltados para Ele, nós não estamos com os nossos olhos voltados para Ele, estamos com os olhos, ouvidos voltados para outras coisas. Então, esse exemplo é muito prático também. O do avião é excelente e esse também. Uma pessoa falando inglês para mim, se não houver um intérprete, se não houver alguém que conheça, se não houver uma dublagem embaixo, né? Uma legenda embaixo, não dublagem, uma legenda, ou uma pessoa dublando, né? Eu não vou compreender, porque eu não conheço a língua. Então, a gente para ter um relacionamento com Deus, primeiro a gente precisa temê-lo. E temer não está falando de ter medo, mas de partir do princípio de que Ele é Deus, do respeito, né, de reverenciá-lo, saber a posição que Deus está e a que nós estamos. A partir daí começa um relacionamento, um conhecimento. E aí sim, você começa a compreender o Senhor, a linguagem do Senhor, né? O que Deus quer, quem Ele é. Então eu te desafio, querido, a andar com Deus. Se enquanto eu estou falando aqui, você sente essa vontade, esse desejo sincero, puro, de se relacionar com Deus. E eu não estou falando de religião, querido. Que religião foi criada por homens. Eu estou falando de um relacionamento seu com Deus. Então, isso sim, você vai começar a entender a linguagem do Senhor. Talvez Deus fale e você não entende, porque você ainda não tem o conhecimento. Então, nós precisamos ter os dois. Conhecimento vai te levar à compreensão de quem Deus é. E o princípio dessa caminhada é o temor do Senhor, ou seja, se voltar para Deus. Aonde você está agora? Se volte para Deus, que Ele vai se achegar a você. Um grande abraço, se inscreva no canal. Se você está vendo esse vídeo pelo Face, curta a página e entre no canal também, a página do Face, entre no canal nosso do YouTube. Temos vários vídeos ali, comente, fique à vontade. Que Deus te abençoe poderosamente.